Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Que bom poder ter vocês novamente, ainda nessa transmissão, não ainda de maneira presencial, mas eu creio que daqui a pouquinho nós estamos voltando, vamos dizer assim, para casa, para tudo aquilo que nós prezamos tanto e a Bíblia também. Amém? Glória a Deus, agradeço a Deus por toda a técnica que estão aqui, os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos realizar, essa transmissão desse culto da Palavra de Deus. Eu espero de todo o coração que aí onde você estiver, talvez no seu trabalho, ou na sua casa, ou na casa de alguém, vocês estejam realmente reunidos para cultuar o Senhor. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Não importa onde você esteja agora, mas sim com quem você está agora. Ou seja, com o Senhor e com os seus irmãos. Quero mandar um abraço especial para os adolescentes que estão lá na casa da Sabrina e do Marcos. Os adolescentes estão reunidos lá hoje para assistir a transmissão desse culto lá, diretamente na casa deles lá. Amém? E a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo ou vão ver essa transmissão depois. Que Deus abençoe você. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a chegar a 1000 inscritos, para que nós possamos, através da ferramenta do YouTube, utilizar as outras ferramentas que eles nos oferecem, como transmissão de outros lugares, enfim, todas essas coisas. Se inscreve lá, ativa as notificações lá naquele sininho, para que toda vez que a transmissão ao vivo ou alguma coisa for postada no canal, você possa receber. Amém? Louvado seja Deus. Quero te convidar então, em nome do Senhor Jesus, a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 3. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas coisas que Deus tem feito. O Senhor é bom. Amém? Deus é bom. Nós temos todo um ministério de comunicação, está aqui atrás das câmeras, vamos dizer assim, para cuidar de toda a questão da transmissão. Se você ouvir algum problema na transmissão, áudio, chiado, alguma coisa, é só você entrar lá no chat e se comunicar lá, e aí o pessoal vai correr para sanar o problema, se ele existir. Amém? Tem que ficar arrumando problema onde não tem, né, mano? Também. Aí não, né, irmão? Ajuda nós. Aleluia. Hebreus capítulo 3, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hebreus 3 diz assim: por isso, santos irmãos, que participam da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, também como era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, como também maior honra do que a casa que aquele estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Como diz o Espírito Santo, se hoje você ouvir atentamente a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação e na tentação no deserto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou aula, tenho dado aulas na Escola Efatá, no Taubaté, no Ministério Sonho de Deus, uma faculdade teológica online, e uma das matérias que eu leciono lá é a Carta aos Hebreus. Então nós temos aqui o capítulo 3, essa semana estive lá com o Cristiano, meu pai espiritual, lá na quarta-feira, fazendo uma transmissão, perguntas e respostas na Carta aos Hebreus, E aqui, irmãos, a Carta aos Hebreus, enfim, a Carta aos Hebreus é a conexão, é a explicação
entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Essa carta é tão importante porque ela foi escrita aos cristãos de linhagem judaica, né? Cristãos que eram judeus e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando se converteram, como é ainda, né, verificado na vida de muitas pessoas, ainda tinha muitos costumes, ainda tinha muitas ideias, ainda tinha muitas coisas, pensamentos na cabeça deles com relação às coisas do Antigo Pacto, as coisas que tinham sido deixadas por Moisés e tudo mais. Então o que acontece? Eles ficavam nessa crise, né? O que é que Deus falou para a gente fazer agora? Né? Como a maioria de nós, somente num país como o Brasil, viemos de outras religiões, né? Frequentávamos, conhecíamos, alguns eram ateus, enfim, você veio de algum lugar. E quando você vem desse lugar, você traz, né, uma herança, você carrega pensamentos, costumes e tantas outras coisas. Então eram essas as pessoas para quem tudo indica que Paulo escreveu. E aí o que acontece? Ele chega nesse momento e ele fala sobre uma das coisas fantásticas e principais. Ele fala sobre as duas casas. Ele fala a primeira coisa, presta atenção, toda a casa é constituída por alguém. Toda casa é constituída por alguém. Quem é que edifica a sua casa? Quem edificou a sua casa? Quem edifica a minha casa? Quem edifica as nossas casas? O Salmo de número 127 diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sabe o que a Bíblia está falando? Que todos nós somos trabalhadores de uma certa maneira. Todos nós estamos construindo coisas de uma certa maneira. Né? Construindo a nossa casa, construindo a nossa família, edificando o nosso casamento, cuidando de filhos e tal. Essas são as construções dos homens. Mas a palavra de Deus, para todo aquele que crê e é filho de Deus, diz claramente assim, é uma pergunta, quem é que está edificando a sua casa? Porque se for o Senhor, se Deus edificar a sua casa, ela está firme, né? Como o Senhor Jesus mesmo disse uma vez, né? Que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, ou seja, sobre a pessoa e sobre a palavra de Jesus. A pessoa e a palavra de Jesus são a rocha que ele mesmo disse, ok? Então, mas ele fala assim, olha, Moisés foi fiel a Deus como servo, preste atenção. Moisés foi fiel a Deus como servo, que cuidava da casa de Deus que foi entregue a ele. Foi entregue um modelo da casa de Deus nas mãos de Moisés. Porém, era simplesmente um modelo, era como uma maquete. Que modelo era esse? Que maquete era essa? O tabernáculo no deserto. Deus deu as formas, Deus deu a planta, Deus deu as medidas de uma casa para ele no deserto. É isso que a Bíblia diz claramente no Êxodo 25:8. Ele diz assim, vocês me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus então entrega nas mãos de Moisés uma planta, literalmente uma planta, como de um arquiteto e de um engenheiro. E fala para Moisés, eu quero que você construa a casa dessa maneira aqui, ó. A palavra tabernáculo significa habitação, casa. Então Deus fala assim, Moisés, eu quero que você construa uma casa para mim, no meio de vocês, um local onde eu possa habitar no meio de vocês. Engraçado que ele não fala para Moisés, ô Moisés, vou aí na sua casa, hein? Ô Moisés, fala para o Arão que eu vou morar na casa dele, para o fulano, para o ciclano. Não. Ele fala, Moisés, eu vou te dar um modelo que vem do céu, um modelo que não é da terra, um modelo meu, vou entregar nas suas mãos. Lá vai estar todo o desenho da casa que eu quero que você construa para mim. Veja, irmãos, o Deus criador de todas as coisas, que criou todas as coisas desse mundo em 6 dias, por que Ele não usou o seu poder? Enquanto o pessoal estava dormindo, o pessoal acordava no outro dia, estava lá a casa. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não utilizou de novo o seu poder? Não. Ele entrega uma planta nas mãos de Moisés. O que Deus está dizendo? O que Deus estava dizendo para Moisés e o que Deus está dizendo para nós nessa palavra? Tudo o que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Agora, eu já coloquei todo o meu esforço por você. Agora eu vou te dar diretrizes. Agora eu vou te dar direcionamentos. Agora eu vou te dar
uma direção a que você deve seguir, uma planta que você deve seguir, as ordens que você deve seguir, uma palavra que você deve seguir. Eu não vou ficar fazendo tudo para vocês. Eu poderia, tenho todo o poder, mas eu não vou. Então, Moisés, eu quero desse jeito. Aí lá foi Moisés atrás de ouro, lá foi Moisés atrás de pele de animal raro, de tecidos raríssimos, de madeira raríssima. Se você vai ao livro do Êxodo, capítulo ali 25 até o capítulo 27, você vai ver, né, são 3 capítulos aí, você vai ver toda a engenharia de Deus sendo entregue na mão de um homem para que o homem trabalhasse. É engraçado, o Moisés não ficou, ai Deus, não, eu vou arrumar isso aqui, ai Deus, você tem muitos planos, ai Deus, você inventa muita coisa. O Moisés se sentiu honrado, porque a posição do Moisés, como diz a Bíblia, que era a posição de servo fiel. O que é um servo fiel? Aquele que recebe direcionamento do seu Senhor vai fazer. Ele não fica, Deus, mas tem que pescar, mas cadê a vara? Mas cadê a minhoca? Mas cadê o anzol? Mas está chovendo, mas tá frio, mas está calor. O servo recebe a ordem do seu Senhor, ele recebe a missão e vai cumprir a missão. É isso aí, guerreiro? É isso aí, né? Ele recebe a missão e vai cumprir, ele não fica ponderando, ele não fica, mas está muito difícil, dá outra, né? Que nem... Não, ele recebe e vai fazer. Se você vai estudar lá, a riqueza e o detalhamento com o qual o tabernáculo foi construído é incrível. Deus não falava assim, pessoal, vai ali na casa de construção e pega o negócio lá. Não. Eu quero que esse dinheiro venha do meu povo. Veja, irmão, mais uma vez eu quero salientar, Deus tinha e tem até hoje todo o poder de fazer todas as coisas. Mas Ele não fez, Ele demandou da mão dos seus filhos, da mão do seu povo. Eu quero que vocês tragam a riqueza para a minha casa, que eu quero fazer. Vocês vão trazer ouro, vocês vão trazer madeira de acácia, vocês vão trazer prata. Os melhores artífices, os melhores artesãos, os melhores costureiros, os melhores pedreiros, os melhores carpinteiros, vocês vão trazer para a minha obra, para que a minha casa fique pronta, para que eu me alegre nela, para que eu seja reconhecido nela. Deixa eu dizer uma coisa a você, em nome do Senhor Jesus. Excelência é uma coisa aonde Deus pode ser reconhecido. Todos nós ficamos falando, Deus é comigo, eu amo Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente fica soltando frases, eu amo Jesus. Quem ama Jesus aí? Eu amo, todo mundo ama, até o sapo, a formiga ama Jesus. Todo mundo ama Jesus. Só que não é assim. O Satanás ele tem roubado a gente um monte de coisa. É ele mesmo, o diabo. E uma das coisas é tirar a excelência, a dedicação, a intensidade, a intencionalidade da sua vida. Veja só, irmãos, se você realmente quer alguma coisa de Deus na sua vida, se você realmente quer fazer alguma coisa para adorar a Deus na sua vida, preste atenção nessas 2 palavras aqui, intensidade e intencionalidade. O que significa isso? Você tem que ser intenso. Não adianta começar segunda-feira acordando 6 horas da manhã, orando até as 9, e na terça você já acorda mais ou menos às 10, e pede perdão para Deus e fala que na quarta você vai pagar 2 horários. Já começou? Para. Irmão, não é só nas coisas de Deus. Qualquer coisa na sua vida, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Preste atenção. Qualquer coisa, pense em alguma coisa, pense. Qualquer coisa na sua vida que você quer, que dê certo, que vá para frente, glorifique a Deus, você tem que botar intensidade nisso aí. Não é isso aí, mano? Pergunta aqui pro Mário, aqui um dos nossos tecladistas aqui, irmão. Pergunta lá, como é que você quer vir na academia? A igreja, já falei isso aqui, igreja é igual uma academia. Tem gente que vem para ver os outros, não tem, Mário, lá? Tem gente que vai na academia, paga para ver os outros treinar. Ele quer ir lá na academia para trocar ideia. É incrível. Tem um cara querendo levar a sério e o outro querendo trocar ideia. Rapaz, tem que botar um caboclo desse aí no corredor polonês. Você não sabe o que é, depois você procura lá. Amém? Tem gente que, mano, não consegue entender. Então, no final do mês, no final de 3 meses, você vai ter 2 pessoas. Aquele que foi para a academia para treinar e aquele que foi para a academia para matar o tempo, para trocar ideia, para ver qual que é. No final de 3 meses, você olha os 2. Não é isso, professor? Você vai ver 2 resultados distintos. Ou melhor, um tem o resultado e o outro ele tem o sorriso. E aí, irmão, é o simpático. E aí, galera, legal.
É o simpático da academia. E aí, cara, legal, 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 legal. Resultado, zero, não tem nada. Assim também tem sido na igreja, está cheio de gente simpático, legal, fantástico, maravilhoso. E no espírito? Engraçado, irmão, que a turma é simpática, legal, legal, vai em todas as festas. Na hora que o pau quebra, na hora que o pau canta, estou falando espiritualmente, essas pessoas nunca são chamadas. Sabe por quê? Porque elas não são de confiança, que estão realmente traçando. Né? A gente lá no quartel, a gente falava, no exército a gente falava, atravancando o caminho, abrindo o caminho à força. Quem que você vai chamar no dia da angústia? Quem é? A menina que ora. O cara que você sabe que leva a sério a palavra de Deus. A mulher que você sabe que é de oração. É para ela que você vai ligar. Talvez no dia do seu bolinho, do seu churrasquinho, do seu aniversário, isso aqui, você vai chamar a galera do simpático, porque é só comer bolo e dar risada, beleza, louvado seja Deus, eu também faço isso, não estou criticando. Mas no dia da angústia, quem é que você chama para dentro da sua luta? Gente que luta. Para que eu vou chamar alguém no dia da minha luta que não luta? Isso aqui é uma pergunta, irmão, tão besta, mas é incrível. Parece que a turma está fazendo isso. Então, Deus falou assim, é da mão do meu povo, daqueles que se dedicam a mim, que essa casa será construída. E não é qualquer casa não, tem medida, ou seja, Deus estava querendo ver excelência, um local onde Deus é visto, uma vida onde Deus é vista, uma igreja onde Deus é visto, um ministério onde Deus é visto. É um ministério que tem intensidade e intencionalidade. Intensidade já falei, agora é intencionalidade. Ó. Você tem que ser intencional, cara. O que você quer com Deus? O que você quer com a igreja? Tem gente que vem para a igreja para namorar. Aí eu vou lá na igreja arrumar uma mulher. Ah, rapaz, faça isso não, bicho. Vou lá pegar e arrumar um homem. Ô, Jesus. Vou lá pegar e arrumar sarna para você se coçar, meu brother. Igreja é um lugar de buscar uma pessoa. Uminha só. Sabe como é o nome dele? Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você tem que buscar quem? Encontrar Cristo. Jesus falou, em Mateus capítulo 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outro lugar, Jesus falou assim, ó, eu bem sei do que vocês precisam antes que vocês falem. Jesus, irmão, ele sabe do que nós precisamos. Entenda bem, uma coisa é o que você quer e outra coisa é o que o teu pai sabe que você precisa. É como uma criança antes do almoço que abre a geladeira e vê um Danone. É que é Danone, que é suco, que é doce, que ele viu uma coisa ali. Só que falta 10 minutos para sair o almoço. A mãe e o pai real vai ver o filho dar uma estribuchadinha, dar uma reclamadinha, porque ele sabe duas coisas, que o filho precisa aprender a esperar. Está entendendo, gente? Porque aquele que espera vai receber aquilo que é para a sua nutrição, para a sua verdadeira força. Depois ele recebe uma recompensazinha lá, qual nós chamamos de sobremesa. Amém? E se não tem sobremesa, come uma colher de açúcar e está tudo certo. Louvado seja Deus. Amém? Agora, veja só. Moisés, então, era chamado de servo fiel sobre uma casa a qual Deus deu a ele como um modelo. Não era a casa original. Não era o tabernáculo verdadeiro. Era um modelo. Era uma maquete daquele que viria. Mas já na maquete, Deus já botou a banca. Falou, negócio, a maquete é minha, rapaz. As pessoas vão me enxergar nisso daí. Então você entrava, né, e não era simplesmente uma casa de cômodos livres, tudo vazio. Não. Você entrava pelo átrio, você já via uma bacia de bronze, você via um altar de sacrifício, passavam-se o véu, você via a mesa dos pães, fala da provisão de Deus. Você viu o candelabro com as 7 lâmpadas, fala da iluminação e da sabedoria que vem de Deus. Você viu o altar de incenso. A Bíblia diz em Apocalipse que o incenso são as orações dos santos que sobem até Deus. Ou seja, você tinha, olha aqui, dentro da casa de Deus, presta atenção, você tinha a provisão, a palavra, o alimento, o pão. Você tinha a sabedoria do Espírito Santo
e você tinha a comunhão, que são as orações. E lá dentro do Santo dos Santos, você ia encontrar a Arca da Aliança, onde o sacrifício maior deveria ser colocado. Irmão, a casa de Deus não era um entra e sai, não era uma bagunça. Era um local que Deus escolheu e disse para o seu povo através de Moisés: ó, vocês vão fazer essa casa, vão colocar no meio de vocês, para que todo mundo saiba que o meu desejo é habitar com vocês. Mas não é desse jeito morar em qualquer casa. Não, tem uma casa para alugar ali na frente, ali, Jesus. Não, não, não. É a casa do jeito que eu tenho um modelo da minha própria casa. Quantos podem entender isso? Essa é a casa a qual Moisés era fiel. Algum tempo depois, Deus levanta Davi, e Davi quer construir um santuário para Deus. Preste atenção no primeiro nome: tabernáculo, casa. Deus desejou. O segundo foi o desejo do coração de um homem chamado Davi, que você conhece muito bem. Veja lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, no último capítulo do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Um dos capítulos mais fantásticos que existem. E a métrica é exatamente a mesma. Davi era rei e ele chega e fala assim: ó, o seguinte, eu quero ler com você. Isso aqui é lindo, irmão. Se você puder, abra comigo que eu quero ler. Eu quero trazer no detalhe isso aqui, que isso aqui é belo. Né? Vamos ver aqui. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29, verso 2. São palavras de Davi. No verso 1 ele fala assim: o meu filho ainda é muito pequeno. Eu quero ler o versículo 1. Né? Deus é... Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E essa obra é grande. Eu não vou nem falar, irmão. Acho que precisa explicar isso aqui. Meu filho, Deus escolheu. Escute isso aqui, irmão. Você que crê que Deus escolheu você para uma obra, eu também creio junto com você. Eu creio que todas as pessoas que estão aqui nessa transmissão, eu creio que você que está assistindo da sua casa, e eu não estou fazendo conversinha de vídeo não, é o que está na palavra. Eu creio, porque você é filho de Deus, que Deus tem um chamado para você na obra. Agora, existe um tempo e um modo. Veja as palavras de Davi: meu filho único a quem Deus escolheu. Davi sabia da escolha de Deus pela vida de Salomão, mas ele ainda é moço, ele ainda é inexperiente. Irmãos, e essa obra é grande. Muitas pessoas querem fazer as coisas para Deus, fazer a tal da obra de Deus, serem ativos nas coisas de Deus e naquilo que glorifica a Deus e a obra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu creio no seu chamado. Eu creio que Deus tem chamado você a um ofício, mas isso não significa que é o tempo. Isso não significa que você está pronto. Separa uma coisa da outra. Porque, entenda isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, qual é o maior? Ter certeza da voz de Deus que te chamou? Ou fazer as coisas que você sonha fazer para Deus? Eu não sei você, mas eu vou te responder. É ouvir a voz de Deus chamando o seu nome e te dizendo que Ele te escolheu. Porque foi a palavra do próprio Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto seja permanente, a fim de tudo quanto pediram em meu nome ao meu Pai, crendo, recebereis. Então você é chamado, mas não significa que é agora, não significa que é do modo que você estabelece, não significa que é do jeito que você quer fazer. Como diz a Escritura e como você está vendo comigo hoje, para tudo existe um tempo e um modo. Existe uma maneira. Deus é um Deus de modelos. Deus não fala assim para você: o que você quer fazer para mim? Pensa no negócio aí. Eu quero fazer isso. Então faz, cara, vai ser legal. Deus não trabalha assim em nenhum momento da Escritura, irmão. Qualquer pessoa que simplesmente põe na sua cabeça um sonho ou um jeito e sai fazendo. Escute, verso 2. A palavra de Davi: eu, pois, com as minhas forças,
já preparei para a casa do meu Deus ouro, obras de ouro, prata, bronze, ferro, ônix, pedras. E aqui tem uma lista gigante, irmãos. Gigante. Davi não somente, escute, preste atenção em nome do Senhor Jesus, cara. Davi deu, a Bíblia diz aqui que ele deu do seu tesouro pessoal. E Davi, ele colocou na obra da casa de Deus, não era um detalhe, ele botou o melhor que ele tinha. Por quê? Porque aquele santuário era a habitação de Deus, era para a glória de Deus. Escute, aprenda. Deus deseja ser visto em nós e através de nós. Não existe esse negócio de eu estou com Deus, eu amo Deus, eu aleluia, eu vou na igreja. Esquece essas coisas. O propósito de Deus é que as pessoas enxerguem a Ele em você. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo diz assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que Paulo está dizendo? A razão da minha existência é ir deixando de existir como Paulo, para Cristo ser visto em mim mais e mais. Amém? Você pode entender isso? Então, são duas analogias, são dois modelos. O tabernáculo, a casa que Deus deu o modelo a Moisés, servo fiel para construir. E o outro é um santuário, é um templo que Deus iria receber das mãos de Salomão. No segundo livro das Crônicas você vai ver como foi fantástico a inauguração do templo. Como que, sabe, a suntuosidade, a riqueza, o detalhe, a preparação, sabe, a quantidade de sacrifícios que foram feitos para um dia, para que a glória de Deus descesse, o fogo de Deus descesse, consumisse aquele holocausto, aquele sacrifício. E Deus então falou com Salomão que ele iria habitar naquele lugar. Veja, em todo o tempo na Escritura você vai ver que Deus quer uma casa. Preste atenção em nome do Senhor Jesus. O grande desejo de Deus como um pai de uma família, um provedor da família, é prover uma casa para sua esposa, para sua família. Esse é o grande desejo de Deus. O que é uma casa? É um ambiente familiar, é um habitat. Veja em Gênesis, nós falamos muito semana passada, veja Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Você vai ver que Deus primeiro cria a água. Lê lá para você ver. Gênesis capítulo 1. Primeiro Deus cria a água. É o ambiente. Depois ele põe o peixe na água. Aí tem a terra, depois ele põe o animal na terra. E quando está tudo, depois o ar, o firmamento e os pássaros no firmamento. Depois de tudo pronto, ele forma o homem e coloca no mundo. Não, ele não coloca no mundo, ele coloca no jardim que ele havia preparado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Olha como as coisas de habitação de Deus não é brincadeira. Olha como quando Deus pensa casa, quando Deus pensa ambiente, Deus não brinca em serviço. Gênesis 2, por exemplo. Aqui. Vamos aqui no verso de número 5. Verso número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda não havia nenhuma erva do campo que se houvesse brotado, pois o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim, um ambiente, no Éden, na direção do Oriente, e pôs dentro desse ambiente o homem que havia formado. Veja que Deus não fala, vamos criar um homem aí, fica aí, aleluia. Não. Do solo
Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida no centro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro se chama Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, a terra onde há o quê? Ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, que circunda a terra de Cush. O terceiro é o Tigre, que corre pelo oriente da Síria. O quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus do homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de todas as árvores do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comer, certamente morrerás. Veja que o jardim do Éden não era só um lugar cercado de arame e o homem lá no meio. Não, não, não. Deus preparou o ambiente com todas as riquezas, com todo o mantimento, com tudo. Deus preparou tudo. O pai preparou a casa para os filhos. Né? Nós temos aqui na igreja tantas pessoas que têm filhos pequenos, né? E outros filhos, né? Outras crianças que estão para nascer ainda no ventre das suas mães. Uma das coisas que todo pai e toda mãe faz é preparar o quartinho, preparar a caminha, preparar o enxovalzinho antes que a criança realmente nasça. Esse é um cuidado que está em nós como uma genética divina. Porque Deus sempre prepara o ambiente, Deus sempre prepara a casa, Deus sempre prepara o lugar adequado para depois colocar a criatura adequada ali dentro. Isso se chama ambiente, se chama habitat. Agora pense o peixe no céu, pense o pássaro dentro da água. O que faz? O que acontece quando você pega um peixe vivo de dentro da água e coloca na terra? Ele morre. Por que ele morre? Ele não está doente. Deram um tiro nele, botaram veneno para ele. Não. Você pega um peixe sadio, saudável, vivinho, de dentro da água e coloca ele na terra. Ele morre. Sabe por que ele morre? Porque não é o ambiente dele. Não é a habitação dele. Não foi ali que Deus determinou e criou para que ele vivesse. Assim é o pássaro, assim é qualquer outra criatura. Cada criatura, cada coisa que Deus criou tem o seu lugar determinado. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 que nós somos feitura dele, criados em Cristo, para boas obras e boas obras que ele de antemão preparou para nós. Você foi criado na onde, a Bíblia diz? Onde é que nós somos criados? Dentro de Deus. Qual é a sua casa? Sua casa é Jesus. O que as pessoas ficam falando de céu, 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 um dia eu vou pro céu. Parece um belo que nós cantamos. Uma coisa horrorosa. É mel, né? A terra que mana leite, o quê? Não adianta, aqui não tem. Mas não entendeu a piada, né? Até pelo vídeo também faço aqui que tem, não tem problema. Depois não tem nem edição, hein? Aleluia, né, irmãos? Vocês são terríveis. Mas olha lá, amém, né? Tem gente gritando na minha aqui já. Olha só. Qual é a sua casa? Onde você foi criado? O peixe na água, o pássaro no céu e os animais terrestres na terra. Você foi criado onde? A Bíblia diz, Efésios capítulo 2. Porque nós somos feitura dele, nós somos obra dele. Criados em Jesus. Qual é que é o nome da sua casa? Jesus é a sua casa. O céu é um lugar dentro de Jesus. O céu, as pessoas pensam que a gente vai, né, ou morrer e encontrar Jesus, ou arrebatamento, não sei. Vou encontrar Jesus, aí chega, aí Jesus pega a nossa mão, e pessoal, agora vamos embora, hein? Vamos para onde? Vamos para nossa casa. Não, ele é o começo e o fim. Jesus não vai levar você para lugar nenhum. Ele é o lugar eterno. É dentro dele, irmão. Você foi criado dentro desse lugar. Agora, quando você foi formado na terra, o jardim do Éden também era uma casa modelo. Era um exemplo do lugar onde você foi criado originalmente.
Agora eu quero que você pense comigo, irmão. Dentro de Jesus tem doença, miséria, pobreza, desgraça, divórcio, separação, briga, demônio. E dentro de Jesus tem demônio? Aí eu quero perguntar para você, você está vivendo em qual casa? Na sua ou nele? Qual é o ambiente da sua habitação? Onde que você mora? Aí eu moro na rua do... Vai quem quer, número 666. Não, fião. Turma da risada. Agora eu vi que vocês vieram com a mesma roupinha de cor, né? Legal, Sandy Júnior, né? Filho de vocês. Daqui a pouco Sandy Júnior vem cantar aí, viu, irmão? Se converteram, tá aqui os dois. Amém? Vocês estão entendendo comigo? Aí você entende assim, ó, vamos de novo. Lá em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, assim, diz assim, ó. Portanto, vocês vão orar assim. Pai nosso que está onde? Santificado seja o teu nome, venha a nós o seu, e seja feita a sua vontade como é feita no? Então tá aqui, irmão. O que é o céu? É o lugar onde toda a vontade de Deus é feita. Esse é o céu. Então, essa aqui agora tem nego da pulo. Escute, preste atenção. Existe uma eternidade que virá com Deus? Sim, existe. Mas o céu é uma coisa que você pode experimentar agora. Quando? Como? Quando você passar a obedecer toda a vontade de Deus na terra. Como a vontade de Deus é obedecida no? Quando você obedece na terra toda a vontade do seu Senhor, o que você faz? Você traz o céu para... Pronto. E fica dentro da onde? Fica dentro do mesmo lugar onde ele estava, dentro de Jesus, que agora está dentro de você. Então veja, irmãos, que Deus trabalha sempre com o modelo de casa, onde nós fomos criados, o Éden que Ele formou, né? O peixe na água, a ave no céu, o animal terrestre na terra, nós em Cristo e Cristo em nós. É interessante sobre Deus e sobre esse relacionamento com Jesus, que aqui na terra eu sou a casa de Deus e no Espírito Ele é minha casa. Eu moro nele e Ele mora dentro de mim. É só mistério, isso é coisa só do manto, né? Como diz por aí. Amém? Agora veja só, irmãos. Veja, eu não vou ler tudo isso, mas veja, recapitula comigo. Toda a dedicação, toda a força, todo o empenho, todo o investimento que foi posto quando esses dois lugares foram construídos, o tabernáculo e o templo. Irmão, lembra como Deus se irritou? Deus ficou irritado e... Lembra em João capítulo 2? Quando Jesus entra no templo? Quando Jesus chega na casa que era do pai dele, o que acontece, né, irmão? Está tendo uma zoeira na casa. Transformaram a casa de Deus num covil de salteadores, ele fala. Jesus chega assim e ele não reconhece a casa dedicada ao pai dele. O que tem lá? Tem cambista, tem nego fazendo comércio, tinha de tudo na casa do Senhor. Mas Jesus diz assim, ó, vocês transformaram a casa do meu pai numa casa, num covil de salteador, de ladrões, de comerciantes. Vocês não ouviram o que diz a Escritura? A minha casa será casa de oração. Estude, irmão, em nome disso aqui. Quando Jesus fala sobre a casa de oração, não é a casa que a gente vai lá ficar orando. Pai nosso está no céu, santificado seja o vosso nome. Já orei 10 vezes o Pai Nosso, vamos embora. Já paguei a minha do dia. Não entenda a oração como uma coisa que você paga. Que nem aquela turma que vai à academia às 6 horas da manhã, né, mano? Vai lá, tá pago. Tá pago o quê, ô bobo? Isso é bobo, rapaz. Cara, que esse troço. Tem gente que pensa que a igreja é a mesma coisa. Vem no culto domingo, só falta colocar tá pago. Tá pago o quê, ô Zé Miséria? Tu é louco? Quando a Bíblia diz a minha casa será chamada casa de oração,
Porque Jesus entende oração diferente de muitos de nós. Oração para nós é tá pago, quero receber e essa coiseira toda. Oração para Jesus é uma conversa íntima entre um pai e um filho. Então vamos de novo. Vocês transformaram a minha casa numa casa do negócio de vocês, dos interesses de vocês. Por isso tem tanta gente trabalhando aqui dentro, porque vocês estão trabalhando pelos seus próprios interesses. Mas vocês não ouviram o que a Escritura diz, não? Vocês não lembram o que a Escritura diz? A casa familiar de Deus é uma casa de comunhão. Onde o filho fala com o pai. Mas eu não estou vendo nem filho nem pai nessa casa aqui. Eu estou vendo um monte de gente correndo a cada um atrás do seu. E aí Jesus diz assim, ó, pois esta casa de vocês ficará deserta e não sobrará pedra sobre pedra. Veja que Deus já não trata mais aquele lugar como a casa de Deus. Ele fala, esta casa de vocês ficará deserta e não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por quê? Primeiro Deus chega na casa que devia ser do pai dele. A hora que ele constata que não é do pai dele, bom, então é a casa de vocês, é a casa de homens. Se é a casa de vocês, façam dela o que vocês quiserem, porque meu pai aqui não habita. Então por isso que ela vai ficar deserta. Por isso muitas pessoas têm sentido um deserto interior. Por isso muitas pessoas têm sentido um vazio interior, está entendendo? Porque quando a casa é sua, a casa fica deserta. Porque você não consegue ocupar toda uma casa. Só um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que ocupa todas as coisas, pode ocupar o vazio do seu coração. Enquanto o controle, enquanto o plano, enquanto os desejos da sua vida forem seus, única e exclusivamente, Deus não está nessa equação. E se Deus não está, a casa não é dele, é sua, pega para você, faça bom proveito e não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Simples assim. E ele diz assim, por acaso vocês não se lembram o que diz a Escritura em Jeremias? O que disse o profeta Jeremias? Essa palavra é uma palavra muito forte. Jesus fala assim, vocês não lembram o que disse o profeta Jeremias? O zelo pela sua casa me consumirá. Sabe o que é zelo? Extremo cuidado. Cuidado com aquilo que é mais precioso e ao mesmo tempo mais frágil. Isso é zelo. E aí Jesus repete a voz do profeta Jeremias. Está escrito na palavra, o zelo da tua casa vai consumir a minha vida. Sabe o que é isso, irmão? Vai desfazer a minha vida. Sabe? Vai gastar a minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, ó, de boa vontade, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui fica a lição para todo mundo que fica um nhenhenhen gospel, né? Então já toma essa aqui no peito. Paulo diz assim em 2 Coríntios, assim, ó, por acaso, irmãos, enquanto eu amo mais ainda e cada vez mais a vocês, eu serei mais odiado de vós. Mas ainda que eu seja odiado de vós, todavia eu, amando-vos ainda mais, me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Irmãos, a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, ser ministro de Deus não é coisa para moleque, para criança, para menina que brinca com boneca. Tem mulheres que pensam que a outra pessoa é uma boneca que ela brincava. Tem líderes de pastores, sei lá o que pensa que as pessoas são brinquedos. Ai, quebrou, joga fora, troca outro. Não, cara. Isso aqui não é um lugar de brincar. As coisas de Deus não é um lugar de brincar. Ah, eu quero pregar a palavra. Então venha pregar a palavra. Não venha falar bobeira. Não venha falar que você não sabe, venha falar asneira, venha falar coisa que não é da Bíblia. Ah, mas eu penso assim. Esse negócio de eu penso assim, eu sou assim, são as maiores mentiras de Satanás que você acredita. Eu penso assim, eu sou assim, é tudo o que acontece depois de Gênesis capítulo 3. A queda do homem. A expulsão da sua casa. Não é certa a palavra, eu sou assim, eu faço assim, eu sinto assim. Isso é coisa de gente caída. Agora, antes de Gênesis 3, tem Gênesis 1 e 2. E lá você não diz, eu sou assim. Você diz, nós somos assim. Nós somos como? Imagem e semelhança de Deus. Irmão, parece que Deus fez um bando de porcaria, né? Tem gente que 40 anos de crente, 50, vem na igreja, toda essa ladainha de vem na igreja, sou da igreja, sou pastor, sou sei lá o quê. É uma ladainha sem fim.
mas você não consegue enxergar a propriedade de Cristo nele. Ah, eu quero ser pastor. Cara, não lê a Bíblia, velho. Crente não lê a Bíblia. Você tá pego, irmão. Você tá pego, velho. Como diz a palavra, você vai gritar e ninguém vai te ajudar. E outra coisa, o fato de ir gente na sua casa, e gente te visitar, e gente te ligar no WhatsApp, essas coisas são simplesmente... A gente faz coisas, Deus vai lá e desmonta tudo, né? Deus é bom, rapaz. Oh, Jesus, eu gosto do Senhor mesmo. Desse jeito que eu te amo, Jesus. Pode vir. A gente, nós como pastores, aqui eu estou falando o pastorado aqui da igreja, os líderes, nos preocupamos com o distanciamento das pessoas, estão distanciando socialmente. Vamos ligar para os irmãos, vamos mandar o WhatsApp, e isso, aquilo outro a gente faz. Louvado seja Deus, isso é bom. Glória a Deus, aleluia. Mas sabe de uma coisa? Todo filho que não se importa com a presença do seu pai na sua vida, vai viver sem o pai, rodeado de irmãos. E os seus irmãos não são seu salvador. Os seus irmãos não podem estar com você a vida inteira. Os seus irmãos não podem resolver o problema do íntimo da sua vida. Só o seu pai pode. E o nome do seu pai é Jesus. Talvez você viva no meio da comunhão de muitos irmãos. Ah, eu chamei o Cris para tomar um café lá em casa. Falei, tão gostoso, tomar um café. A gente falou, a gente brincou, almoçou. Isso é bom, é legal, glorioso. A gente vai lá e faz, louvado seja Deus. Mas se você não tem prezado, zelado pelo templo de Deus que é você, a presença do seu pai não está aí. Sabe por quê? Porque não há compromisso com a presença dele. Não há um compromisso em honrá-lo. Aí toda hora você fala pra gente ler a Bíblia, não quiser ler, não lê, irmão. Seja um ignorante, perto da sua vida, já vai dar tapa na sua cara e juntar suas costas. Costas. Eu disse costas. Amém? Está entendendo aí, querido? Deus sempre trabalha com modelos familiares. Vocês foram criados em mim, assim como o peixe, fora da água, não pode viver. Como você diz que tem vida, não estando dentro de mim? Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que nós precisamos, irmão, não é de mais uma lição bíblica, outro, isso aqui, um teatro, sei lá o quê. Você precisa ter vida dentro de você. Para que você possa se alimentar das coisas que... Enquanto eu estou falando isso, eu não estou descaracterizando a importância. Olha, vamos fazer aqui... Por exemplo, a escola bíblica da Petra vai sofrer uma transformação fantástica, maravilhosa, vai ser lindo, maravilhoso, alimento de Deus, palavra de Deus, que a gente ama, louvado seja Deus. Como é que você vai comer se não tem fome? Você nem gosta. Vai ficar para os mesmos meia dúzia que se importam com Deus, que se encontra através da palavra. Não adianta preparar o melhor banquete. As pessoas ficam dizendo, Petra é uma igreja que tem uma palavra muito boa, estudo muito bom, é uma igreja que tem uma palavra muito boa, e daí? Você não come, você não tem fome, não adianta nada. Ele acaba indo para as igrejas Cosme e Damião, onde só tem bala, doce, pé de moleque, doce de sei lá do quê. Igreja Cosme e Damião, essa é boa. Anota aí, mano. Quantos podem entender isso aí? Todas as preciosidades foram postas no jardim do Éden. Todas as preciosidades foram postas no tabernáculo e no templo. No jardim do Éden, a tua pensa que o Adão e a Eva eram dois pelados que ficavam andando com as coisas balançando para todo lugar. O Adão correndo, a Eva correndo. Vem cá, meu bem. E pula atrás da moita, pula atrás do outro, pega uma maçã. Deixa de ser, bem. Isso é desenho, rapaz. É doido. Olha o que Deus fala assim, não havia homem para lavrar o solo. Sabe o que é lavrar? Trabalhar na terra. Deus colocou o homem lá, deu tudo para ele, abençoou ele, mas nunca disse, você não vai ficar aqui que não um vagabundão aqui não, você vai fazer alguma coisa, você vai lavrar, você vai cuidar, lavrar e proteger. Sabe o que é isso? Era a mesma coisa, trabalhava na terra de noite e de vigia noturna, de dia e vigia noturna à noite. Foi porque o homem deixou o seu trabalho, a dedicação ao seu trabalho, que aquela cobra velha entrou lá dentro e o resto você já sabe. Porque se tivesse com a enxadinha dele lá, a hora que ele visse a cobra, já dava na cabeça, já partia lá no meio. A gente ia subir naquele pé de árvore lá e nós estamos aqui até hoje. Aí, com esses problemas, lidando com esses problemas. Mas dentro de nós já tem o céu.
Porque todo lugar onde toda vontade, boa vontade de Deus é obedecida, ali está o lugar da habitação de Deus na terra. Veja só, havia trabalho no Éden, havia trabalho no tabernáculo, havia trabalho no templo. Deixa eu te perguntar, há trabalho dentro de você? Aí eu já sei, eu gosto dessa, eu sei, Jesus. Eu sei que a turma está dizendo lá, mas eu trabalho, eu acordo meia-noite, eu pego no serviço 11h59, só chego em casa depois de 60 dias. Então, irmão, eu não estou falando desse trabalho que você trabalha. Você trabalha, louvado seja Deus, dê graças a Deus pelo seu trabalho, porque tem muita gente empregada. Ponto, noutra linha, esquece, ó. Tivesse aqui o negócio do vídeo, né? Tira, esquece aqui. Eu estou falando do trabalho interno. Eu estou falando de cuidar da casa de Deus internamente. Você pode estar trabalhando, você pode estar dirigindo caminhão, pilotando trator, dando aula lá dos outros, agarrar os outros lá, não sei mexer. Tocando essas coisas. Você pode estar fazendo o que for, irmãos. Aqui dentro, eu estou conectado com o Eterno. Eu estou falando com Jesus toda hora. Mano. Entre um treino e outro tem 10 minutos, eu vou ali tomar uma água. 10 minutos, eu paro ali na frente da minha janela, Senhor, Tu és bom, ali ó. Eu vou entronizando Jesus e volto. Quer ver? Aula rápida aqui, irmão, aula rápida aqui, ó. Temos aqui um professor aqui de artes marciais e como é que é aquele outro? Condicionamento físico e essas coisas lá, né? Turma que está aí, funcional, tal. É isso aí, aleluia. Marco Vinícius, volte. Veja só, o que acontece? Alguém poderia, por exemplo, me perguntar, pastor, mas eu dou aula lá o dia inteiro, como é que eu vou fazer para manter a comunhão com Deus? Então vou dar uma aulinha rápida aqui, só para você entender. Isso aqui você coloca em qualquer lugar. Em algum intervalo, tomar uma água no banheiro, você glorifica Deus, você fala com Jesus. Aqui dentro mesmo, baixinho. Não é começar assim, sabe? Tem uns irmãos que é extremista, né? 10 minutos de intervalo. Meu Deus e meu Pai, no meio da academia, Senhor, meu Deus, tremenda. Meu Deus, o que está acontecendo? Não, cara, tranquilo. E sabe como é que você continua adorando e reconhecendo a Deus? Na hora do treino, na hora. E agora, como é que faz para orar? Respeitando as pessoas, respeitando as mulheres. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, tratando as mulheres como suas irmãs e os homens como seus irmãos. Você está glorificando, você está falando com Jesus. Porque quando a turma está correndo lá na academia e aquele cara ali é crente, essa irmã, é Jesus que está correndo ali, cara, porque Jesus está dentro de mim. Então, para aquele que busca o entendimento, ele adora a Deus a todo momento, irmão. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Você está comendo um biscoito e fala, Senhor, obrigado, Jesus. Porque, sabe por quê, irmão? Primeiro, porque Deus é provedor na sua vida. Segundo, tem um monte de outras pessoas criadas em mais semelhança de Deus ao redor do mundo que não tem nada para comer, que não tem uma casa para morar, que não tem uma manta bonita dessa aí, que não tem uma camisa, que não tem um sapato. E a gente vai vivendo a vida e vai murmurando das coisas maravilhosas que Deus deu para nós. Mano, dá um rolê por aí. Ontem mesmo estava passando, eu sei, irmão, eu sei que na cidade tem abrigo agora, eu sei que lá na quadra coberta, né, tem uns abrigos na cidade aí, eu sei. Mas quando eu estava passando aqui ontem, saindo aqui do prédio, indo em direção à minha casa, a hora que eu fui virar ali, eu vi um monte de seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, dormindo debaixo de uma marquise. O primeiro pensamento eles estão dormindo ali porque eles querem, porque eles não vão dormir na casa coberta, não me interessa. Por que eles foram ou por que não foram? Interessa que aquelas pessoas foram criadas à imagem e semelhança do meu Pai. Eles estão dormindo ali, cara. Eu vou para casa, vou tomar um banho quente, vou comer alguma coisa. Tem uns probleminha ali, tem uns probleminha lá, tem não sei o que, não sei o que. Mano, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Deus. Está escrito na Bíblia. Porque a casa de Deus não é uma casa de murmuração. A casa de Deus é uma casa de alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então todo mundo fica falando, isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro, e a gente se perdendo com uma coisa dessa aí. Semana passada nós estávamos falando sobre Ageu,
que no tempo dele, Deus levantou o rei Zorobabel e falou assim, ó, na boca do profeta, fala com Zorobabel, falar para o povo, que era rei do povo, fala assim, olha, até quando, diz o Senhor, é tempo de vocês morarem em casas apaineladas, casas chiques, a casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruína. Levantem-se, disponham-se, subam o monte, peguem a madeira, traga o ouro, traga as pedras e continue a construir a minha casa, para que eu me agrade nela. Porque senão, considerem o passado de vocês. Vocês juntaram muito e veio a nada. O salário que vocês ganhavam, vocês colocavam num saquetel furado. Sabe o que Deus está falando? Ele está falando da construção, não é da sua casa, não, irmão. Vamos ver as coisas espiritualmente, amém? Eu não estou falando desse prédio aqui, da sua casa. Ah, ele está falando para não dar dinheiro para a igreja, para pagar prédio e a minha casa não tem luz. Não é nada disso não, pode cortar isso. Eu estou falando da habitação do Espírito. O Espírito Santo não habita aqui, ele habita aqui. Tanto é verdade isso que tem um monte de gente que oferta para o prédio, enquanto não investe nada em si mesmo. Você está enganado, viu, filho? Ah, mas eu ajudo a obra de Deus, dando muito dinheiro de ofertas e dízimo aqui, para pagar as contas aqui. Irmão, como diz Jesus, dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, porém tem negligenciado os principais preceitos da fé, a justiça, a misericórdia. E aí ele fala assim, façam estas coisas sem lançar essas fora. Unam as duas coisas. No mesmo tempo que você contribui fisicamente, entenda bem, toda contribuição com dinheiro, como o Marcos estava falando, com dinheiro, dízimos, escute isso em nome do Senhor Jesus, preste atenção. Quando Deus estabelece dízimos, primícias, ofertas, quando Deus estabelece para as pessoas as ofertas, pegue o entendimento de Hebreus capítulo 3 que eu acabei de ler. Preste atenção nisso. Tudo que é estabelecido por Deus no externo é uma imagem daquilo que deve ser interno. Então Jesus falou, vocês dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Vocês dão um dízimo mesmo, vocês são dizimistas fiel. Dizimista fiel, eu dou oferta. Ótimo, continue, nós precisamos e tem bom uso. Mas, se você não entender que aquilo ali é um princípio sendo demonstrado externamente daquilo que deve ser feito internamente, você dizima no templo que é dentro de você? Você oferta? Deus é a primícia da sua vida? Ou você só põe dentro do envelope e traz aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que você faz externamente é para você aprender através do externo e temporal aquilo que é interno e eterno. Porque enquanto muitos templos estão suntuosos no centro da cidade, e muitas casas estão maravilhosamente pintadas e organizadas, o seu carro está na garagem, a sua moto, está tudo legal, está tudo jóia, entendeu? A casa de Deus permanece em ruínas. Aí você fala, não, a casa de Deus não está em ruína não, a nossa igreja está bonita lá no centro da cidade. Não, você ainda não entendeu. Que Deus não habita em casas feitas por mão de homem. Ele escolheu um lugar para ser a casa dele. E esse lugar é tão fantasticamente importante para Deus, que Deus entregou modelos antigos na mão de Moisés, de Davi, na vida do próprio Adão, para revelarem através dele quem era você e eu. Volte para o texto de Hebreus, capítulo 3. Verso 4. Toda casa é estabelecida por alguém. Quem estabeleceu a sua casa? Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser manifestas.
Por que Moisés fez tudo aquilo? Por que Davi fez tudo aquilo? Por que Deus fez todas aquelas coisas para manifestar, para anunciar aquilo que seria, aquilo que viria? Jesus. E Jesus em nós, e nós nele, e ele em nós. Como diz a Escritura, veja, irmãos, veja a promessa de Jesus. Abra sua Bíblia em João 14. Olha a promessa de Jesus. Isso aqui não é brincadeira, não. João 14, 23. Respondeu então Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa para quem? Para quem faz da sua vida a casa de Deus. Para quem faz da sua vida uma habitação para o Altíssimo. Para quem faz da sua vida um ambiente onde Ele gosta de estar, onde Ele deseja estar. Irmão, sabe a única vez que todo mundo ama Jerusalém, todo mundo quer Jerusalém, todo mundo quer falar de Jerusalém, todo mundo é o tempo de Jerusalém, vamos para Jerusalém, passei em Jerusalém. Sabe quantas vezes Jesus esteve em Jerusalém? Uma noite, uma só. Foi na noite que ele foi preso e crucificado. Jesus nunca passou uma noite em Jerusalém. Sabe onde que ele ia? Ele ia para uma cidade próxima chamada Betânia, onde a Bíblia diz que ele gostava de estar. Porque lá estava quem? Estava Maria, estava Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro é amigo de Jesus, Jesus tinha Lázaro como amigo dele. Então, Jesus não tem compromisso com lugares religiosos da sua crença. Jesus tem compromisso com a palavra dele. Eu e você temos que ser uma Betânia para Jesus. Eu e você temos que ser como a casa de Lázaro e Maria, um lugar onde ele gosta de estar, onde ele se sente bem, onde ele é honrado, onde seus pés são lavados, onde ele é reconhecido, onde ele pode comer, onde ele pode descansar, onde ninguém importuna o mestre. Esse lugar chamava Betânia, não era Jerusalém não. Jerusalém, onde a turma ficava lá cantando, oferecendo incenso, matando bezerro, matando boi, e aquela salada mista. E Jesus olhou e falou: isso aqui não tem nada comigo, vou para a casa do meu amigo. E essa promessa é para você e para mim. Quem guardar a minha palavra, ou seja, quem me obedecer, o que acontece, irmãos? Volta lá em Mateus de novo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita na terra a tua vontade, assim como é feita no céu. O céu é o lugar de obediência absoluta à vontade de Deus. O que Jesus fala aqui? Se você guardar a minha palavra, se você viver uma vida de obediência, você vai se tornar o lugar onde eu quero morar. Eu vou juntar, olha o que ele fala, irmão. O meu Pai vai amar você e viveremos para Ele e faremos nele morada. Nós vamos morar em Deus e Deus vai morar em nós. Como diz Jesus lá em João 17, para que o mundo saiba que tu me enviaste, que eles sejam um, como eu e ti somos um. E assim como eu sou um no Senhor e você é dentro de mim, nós vamos ser neles e eles em nós. Nós neles, eles em nós, para a glória do Pai. Olha só o que a Bíblia diz na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Olha que coisa tremenda. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Verso de número 5. Vocês são pedras que vivem, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Veja, ele chama você de casa espiritual e de santuário. Porque não se faz sacrifício na casa, se faz sacrifício no santuário. Mas ele te chama de casa espiritual e de lugar de sacrifício, tabernáculo e templo ao mesmo tempo. E veja que ele chama você de pedra viva.
Nós não temos que ser igual a Torre de Babel. Eu estava falando semana passada de Babilônia aqui. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel tinha a melhor organização, tinha excelência, tinha trabalhadores, tinha desejo religioso. Qual era o desejo religioso? Vamos fazer crescer a nossa denominação até chegar no céu. Deus foi lá e destruiu Babilônia. E a Bíblia diz que lá em Babilônia, irmão, eles se juntaram e falaram essa frase aqui, ó. Eia, juntemo-nos, queimemos tijolos, vamos fazer tijolo e vamos amontoar e construir a nossa torre tão alta que chega até nos céus. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não trabalha com tijolo. Tijolo é obra de homem, pedra é obra de Deus. Nós não construímos pedras, as pedras existem. As pedras foram feitas por Deus, desde a criação desse mundo. Tijolo foi o homem que fez. Quando Deus vai falar sobre a casa espiritual, Ele não fala sobre uma casa de tijolos, Ele fala sobre uma casa de pedras, e pedras vivas. Adivinha quem é? Somos nós. O tijolo é bem feitinho, presta atenção, santo. Tijolo é bem feitinho, tem forminha, você pega o barrinho, deixa lisinho, coloca flor, moldezinho de florzinha, de casinha, assinatura, tijolos Mário, tal. Aí fica aquele negócio, aí você vai lá, queima o tijolinho à vista, olha que bonitinho. Aí você vem com a massa, um tijolo encaixa no outro. Irmão, sai aí onde você quiser, pega a primeira pedra que você achar, pega na mão. E a segunda que você achar, você pega na outra mão. Tenta colocar uma na outra. Para ver se casa certinho. Nenhuma pedra das quais Deus fez se encaixa uma na outra perfeitamente. Sabe o que é isso? É a alusão da igreja, irmão. E você vem para a igreja querendo achar todo mundo igual a você. Se isso aqui fosse uma fábrica de tijolos, uma Babel, uma coisa falsa, estaria tudo pronto. A casa da falsidade, um encaixa no outro. Oi, Marcos. Oi, Cris, tudo bem? É que nem aquelas meninas, eu não sei, irmão, o que dá na cabeça. As pessoas pensam que a vida é novela, né? Você vê que as novelas é mais mentira que o Satanás. Não tem. Com as 6 horas da manhã, tem a criança é bonita, a criança é lavada, a criança é penteada, ela é loira, elas não brigam. Você vê duas crianças sendo do lado da outra. Oi, irmã querida, tudo bem? Você dormiu bem? Sim, meu irmão. Nós estamos tão felizes assim. Olha, mamãe está cozinhando waffles. O que é que come waffles, rapaz? É coisa americana isso aí, ô bobo. Aí vai lá a mamãe com suco. Mas o que é isso? Café da manhã, 6 horas da manhã, suco, ovos mexidos, bacons. Fique de bacon a vida, né? Então, coloca ali, aí vem papai. Não, papai chega. Papai já está arrumado, você viu? Roupa social, uma maleta. Sempre tem uma maleta. Coloca, dá um beijo na mulher. Oi, amor. Oi, tudo bem? Você dormiu bem, coração? Oh, querido, dormi bem porque pensava em você. Ah, você vai trabalhar agora sim, querida. Oi, filho. Oi, filha. Vocês vão estudar hoje? Sim, papai. Vamos tirar boas notas. Ah, eu amo tanto vocês. Você é a mulher da minha vida. Vocês são os filhos da minha vida. Vou trabalhar. Vamos voltar 6 horas. Mentira do diabo! 6 horas da manhã. Toca aquele trem lá. Você faz assim, ó. Você quer destruir o celular. Você já levantou a sua mulher. Apaga a luz que eu quero dormir. Um raio de mulher, já levanta, as crianças já fez xixi na cama. E eu na casa, você sai do trabalho. Nossa, credo, nós queremos ser perfeitos. Não entendeu? Nada do Evangelho. Nada. Jesus escolheu pedras. E pedras vivas para a edificação da sua casa. Você vai chegar aqui na igreja, não vai ter tijolinho. Ó. Para uma pedra encaixar na outra, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Até ela quebrar os bicos, até ela dar encaixe na outra, você vai ter que fazer isso aqui, ó. É por isso que a gente dá problema um com o outro. Quando você está começando a dar problema comigo, mano, que você está ficando bom. Entendeu aí, ô Marmins? Para, hein? Para que não é tão... Eu prometi que nunca mais mando ninguém embora da igreja. Não. Segurando. Você está entendendo a questão? Quando você começa a ter problema com outras pessoas, a bênção da transformação está chegando em você, cara. Não é para você sair correndo, não, filho.
Aí vai embora dessa igreja porque tem muitas pessoas. A Bíblia diz assim, ó, como um ferro afia o outro ferro, assim o irmão ao outro irmão. Efésios capítulo 2. Vamos terminar. Efésios 2. Verso 19. Assim vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos. Vocês são da família de Deus. Olha aqui isso aqui, meu Jesus Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus procura uma família, o pai procura uma família, o filho procura uma esposa e o Espírito procura uma casa. É isso que a Bíblia diz em Efésios. Você vai ler a carta aos Efésios, vai ver claramente que o pai procura uma família, o filho procura uma esposa e o Espírito procura uma casa. Onde você estiver, querido, em nome do Senhor Jesus, que você possa entender essa verdade. Porque o que lhe foi anunciado hoje não veio de vontade humana, não é coisa da minha cabeça, não é o que eu gostaria que fosse, é o que Deus determinou e o que Deus declarou é. A igreja não vai ser, a igreja é em Cristo. Basta que cada um de nós possamos ir morar no ambiente que foi criado para nós. Você foi criado em Cristo, então lá é a sua casa. E a casa de Cristo na terra se chama igreja. Por isso eu não consigo entender de jeito maneira. Porque alguém pergunta, né? Mas em Cristo, como é que é morar em Cristo? Como é que é no Espírito? O que é no Espírito? Não consegue entender. A Bíblia diz, não uma nem duas vezes, que um dos nomes da igreja é o quê? Corpo de quem? A igreja é o corpo de Cristo. Todo aquele que vive na igreja vive dentro de quem? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar, Mário.